Olá, pessoal! Nesse vídeo, iremos apresentar as principais contribuições da disciplina de Edu 350, ministrada pela professora Betânia Medeiros Jeremias. Eu sou a Paula e o nosso grupo é formado pela Ana Laís, Oi! Carliane, Oi! Sabrina, Oi! e Thalita. Oi! Viemos falar um pouco sobre tecnologias na educação e as nossas percepções e reflexões sobre o que aprendemos até aqui. Primeiro, vamos partir do princípio, de quando tudo era mato. A humanidade evoluiu e as tecnologias também. O ser humano buscou técnicas para dominar a natureza, possibilitando o desenvolvimento de tecnologias. Um exemplo disto é a utilização do fogo para produzir ferramentas pelos primeiros hominídeos. Assim, foram criados inúmeros aparatos tecnológicos para facilitar a nossa vida. As tecnologias avançadas de hoje em dia, ligadas ao meio digital, proporcionam novas maneiras de ensinar. Ao propor uma animação educativa chamada De Onde Vem o Papel, e ao estudarmos produção de sentidos sobre tecnologia no grupo Observatório da Educação Ciências, discursos e problematização de Betânia Jeremias, houve diversos apontamentos sobre o processo de produção tecnológico. A dinâmica possibilitou a criação de um senso mais crítico ao ver vídeos e desenvolver atividades com meios tecnológicos, pois há sempre uma intencionalidade e muitos questionamentos ao ver uma simples animação. Já no Tá na Rede, Inteligência Artificial, Chatbots e Educação, fizemos uma atividade que consistia em buscar na internet reportagens de mídia que discutisse sobre inteligência artificial e seus produtos, foco chatbots, no ensino e na educação em geral. Trouxemos para a socialização uma reportagem sobre como a inteligência artificial pode otimizar a rotina pedagógica. Vimos que o impacto das inteligências artificiais é positivo quando feito de maneira correta, pois elas podem sim servir como uma ferramenta de apoio. Desmistificou-se também que seu uso não substitui o profissional de educação. Criamos também o nosso Padlet e nele postamos todas as atividades que desempenhamos até o momento. Se puder, confira lá o nosso conteúdo. Oi, gente, eu sou a Sabrina e eu vou falar um pouco sobre a tecnologia na visão de Paulo Freire em relação ao uso do ChatGPT. Descobrimos que Freire via as tecnologias como instrumentos que podem ajudar os educadores a criar ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e participativos, permitindo que os alunos se engajem ativamente na construção do conhecimento. Ele enfatizava que as tecnologias devem ser usadas de maneira reflexiva e crítica, de forma a capacitar os alunos a questionar o mundo ao seu redor e a transformá-lo positivamente. Em resumo, para Paulo Freire, as tecnologias da educação têm o potencial de serem ferramentas de libertação e empoderamento, desde que sejam usadas de um propósito educacional que promova a conscientização, a reflexão e a participação ativa dos alunos. Olá, eu sou a Ana Laís. E nessa disciplina também desenvolvemos um trabalho com o uso da inteligência artificial, com o intuito de produzir uma sequência didática, considerando as perspectivas, as possibilidades e limites que este recurso proporciona. Elaboramos um plano de aula com o auxílio do ChatGPT, seguindo as diretrizes da BNCC para criar este plano. Desenvolvemos um plano de aula com o tema propriedades e uso dos materiais. O chatbot foi utilizado para inspirar e dar ideias. Em seguida, nós adaptamos com base em pesquisas adicionais. Boa noite, eu sou a Carliane. Em relação à elaboração deste plano, o nosso grupo achou bastante interessante o desenvolvimento deste trabalho e durante todo o processo fizemos análises e refletimos sobre os pontos positivos e negativos do uso da inteligência artificial para o processo de ensino e aprendizagem. Refletimos como o uso desses sites podem auxiliar no planejamento de aulas, no desenvolvimento de atividades, proporcionando diversas possibilidades para enriquecer os recursos e metodologias na sala de aula. Com a integração de tecnologias e as plataformas online, podemos também adaptar o ensino às necessidades individuais do aluno, deixando a aprendizagem mais interativa. Podemos compreender também que é necessário que tenhamos um olhar crítico sobre as informações apresentadas pelos sites para não ficarmos sujeitos a respostas apresentadas de forma equivocada. É fundamental conhecermos e ou buscarmos outras referências para avaliar se o que está sendo proposto é realmente verdadeiro.
Em relação ao letramento digital de docentes, a alfabetização tecnológica ou eletrônica dos professores é de suma importância para compreendermos não somente como eles utilizam os computadores no processo de ensino, mas também quais as dificuldades que encontram ao utilizá-los. A alfabetização tecnológica de muitos alunos, em especial da grande maioria que não tem computadores em casa, dá-se através do professor na sala de aula. E isto, portanto, implica na necessidade de uma formação adequada aos professores, que não se limite ao treino de algumas ferramentas, mas que discuta também, além de pressupostos teóricos e epistemológicos, a linguagem específica desse novo suporte de leitura e escrita. É importante haver mudanças de postura dos professores para a efetivação de qualquer transformação nas suas práticas cotidianas, não somente daquelas relacionadas ao uso dos computadores, mas principalmente ao modo como concebem o ensino e a aprendizagem, em especial da linguagem oral e escrita. A professora nos apresentou o Kahoot, que é um aplicativo gratuito e nos possibilita criar perguntas sobre vários temas em formatos de jogos quiz. Durante o jogo, há um tempo determinado para responder as perguntas, havendo a pontuação nas respostas corretas e mais ágeis, quando há uma competição entre os jogadores, uma vez que o jogo pode ser compartilhado. Posteriormente, exploramos e criamos um Kahoot. Verificamos diversas possibilidades de trabalhar com esse recurso em sala de aula. Nossas perguntas foram de verdadeiro ou falso, com questões relacionadas à lei de diretrizes e bases da educação. Boa noite, meu nome é Thalita e eu vou falar um pouco sobre a aplicação do questionário com os professores de educação básica. Nós realizamos essa atividade de aplicar um questionário para 4 diferentes professores de educação básica, sendo que 3 delas eram do ensino público e uma delas do ensino privado. Através desse questionário, foi possível perceber as diferenças do acesso à tecnologia nas escolas por parte das escolas públicas e privadas, uma vez que as professoras da escola pública demonstravam que não tinham acesso e nem materiais necessários para isso, enquanto a professora da escola privada mostrou que tinha acesso, que tinha preparação e que estava sendo inserida essa tecnologia na vida de seus alunos. Sendo assim, através desse questionário, nós podemos ver uma nova forma de olhar para essa tecnologia, percebendo quais são as suas vantagens, as suas desvantagens e aquilo que ainda precisa melhorar. Com isso, concluímos que após a realização das atividades que nós fizemos ao longo da disciplina, nós podemos contemplar um pouco mais das múltiplas possibilidades que a tecnologia pode trazer para a docência, fazendo com que essa tecnologia seja nossa aliada neste processo. Além disso, também conhecemos e fomos desafiadas a nos expor a novas formas de saber que ainda não conhecíamos, ampliando ainda mais nossos conhecimentos do que podemos fazer com a tecnologia. Com essas atividades, também foi possível construir um olhar mais crítico sobre a educação tecnológica, tendo em vista seus limites, suas possibilidades e principalmente as formas de acesso e distribuição dela para os alunos.